Amados, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós vamos falar hoje sobre metanoia, uma mudança de rota. Amém? Há uns anos atrás eu ministrei uma palavra semelhante a essa aqui na igreja, sobre metanoia. E enquanto eu orava para trazer a palavra nessa noite, o Senhor tocou isso no meu coração novamente e aplicou outras coisas na palavra de Deus. Eu gostaria de estar aplicando isso para vocês, como Ele falou comigo. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Tu és um Deus misericordioso, e nós mais uma vez, Senhor, invocamos a Tua presença, para que a Tua voz fale, Senhor. Que eu seja apenas um canal de tudo aquilo que Tu queres falar à Tua igreja, Senhor. Tudo aquilo que Tu queres falar, Senhor, com as pessoas que estão aqui. Eu tenho certeza, Pai, que essa palavra será como semente que germinará, Senhor, e muito em breve brotará e dará frutos, Pai, para que a alegria reine em Tua casa, em nome de Jesus. Amém. O texto, muito conhecido, né? Tenho certeza aí que muitos de vocês já passaram por essa parte na Bíblia, ou se nunca leram na Bíblia, já escutaram esse versículo. Ele é um conselho que Paulo dá, já dizendo que a gente não deve se conformar. O que é conformar? É colocar a forma daquela coisa. Quando a gente vai fazer um pudim, a gente coloca ele numa forma de pudim. Muito dificilmente, eu não vou dizer que é impossível, porque posso ser ignorante no assunto, mas muito dificilmente você vai ver um pudim numa forma de bolo. Muito dificilmente. Por quê? Porque aquela forma, ela foi feita para fazer pudim. Até a tampa da panela do pudim é um pouco diferente, né? Da forma do pudim. Porque ela é específica para aquilo. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que a gente não deve ser conformado, ou seja, nós não devemos pegar a forma que o mundo tem, a forma que o mundo tenta impregnar em nós. Sabe quando você é criança, ou se você tem filho, você já deu aquele brinquedinho, que todo mundo já viu também, que tem o círculo, a estrelinha, o triângulo, e às vezes você vê a criança tentando botar a estrela no círculo. Por mais que ela apareça, ele vai tentando, às vezes fica até irritado. E não consegue. Por quê? Porque a estrela não tem o formato de um círculo. Então ele não vai conseguir colocar lá. Então o que a palavra está dizendo é que a gente não pode e não deve tentar se colocar na forma do mundo, porque nós não vamos conseguir. Mas caso a gente tente forçar, e muitas vezes a gente perde um braço, perde uma perna, perde algo, e aqui eu não estou falando literalmente, mas muitas vezes a gente deixa coisas no caminho para tentar se encaixar naquela forma. Mesmo que isso ocorra, mesmo que isso aconteça, eu não posso me conformar e eu devo ser transformado pela renovação do vosso entendimento. E esse transformado pela renovação, no original em grego, significa metanoia. O que essa palavra grega metanoia significa? Mudança de opinião, arrependimento e conversão. Então é um termo que era utilizado muito pelos gregos nos períodos das guerras. Quando eles viam que algo não estava funcionando como deveria funcionar, que algo estava dando errado, eles gritavam: metanoia! Eles entendiam que eles tinham que dar um giro de 180 graus e mudar a sua rota. Ou seja, o que eu já vou aplicando aqui desde o início da palavra? É que eu não posso pegar a forma que o mundo tem,
mas eu tenho que dar uma metanoia na minha mente. Ou seja, eu preciso mudar a minha forma de pensar em algumas coisas, a minha forma de agir em algumas coisas. Eu tenho que dar um giro de 180 graus, mudar algumas atitudes minhas, para que eu possa, então, agora nós vamos para a parte B, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês viram que às vezes não, 100% das vezes, a Bíblia, ela é um livro que deve ser aplicado. E muitas vezes a gente lê a Bíblia como se fosse um mantra. Sabe aquelas caixinhas de promessa? Eu vou ver o que Deus quer falar comigo hoje. Só tem coisa boa lá, né? E às vezes a gente lê porque nós nos acostumamos. Passamos dias após dias, lemos e não entendemos a profundidade que aquele texto está dizendo. Então muitas vezes a gente não consegue experimentar em nós a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e a gente vai reclamar para quem? Para Deus. Deus, por que tu não mostra, Senhor, qual é a tua vontade para mim? Deus, eu faço tudo tão certo, eu venho no culto, eu dou o dízimo, eu venho no querigma, eu venho na casa de oração, eu faço tudo certo, mas ainda não aconteceu em mim a metanoia, a mudança de mentalidade. Existem coisas ainda na minha vida que eu preciso dar uma mudança de rota. Existem coisas que eu ainda faço que está impedindo eu de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a minha vida. E enquanto eu não entender que eu tenho que tomar um lugar de posicionamento e o meu eu interno gritar metanoia, vamos mudar a rota. Aqui não está mais dando certo. Eu não vou conseguir experimentar isso. Para isso eu preciso entender qual é o propósito de Deus para o homem. Você sabe qual é o propósito que o Senhor tem para você? Na aula de terça-feira no Querigma nós falamos sobre isso, sobre propósito, missão, visão. E foi muito legal. E nós falamos que o propósito de Deus para o homem é igual para todo mundo. Deus tem um propósito igual para todos. E está bem pertinho daí onde você está. Abram lá comigo em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Pastora Giovana não sabia que eu ia ler esse texto, mas Deus é assim. Romanos capítulo 8, versículo 28 e versículo 29. Ali a gente vai ver qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Qual é esse entendimento que a gente tem que ter? Eu só consigo entender a mudança de mentalidade quando eu entender qual é o propósito. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem. Todas as coisas contribuem. Você pode dizer um amém aí? A alegria contribui, a tristeza contribui, o luto contribui, a saúde contribui, o coronavírus contribui. Todas as coisas, não é só as coisas boas. A riqueza, a pobreza, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito é o decreto que o Senhor tem sobre nós. Esse é o propósito. Aí Paulo vai falar qual é o propósito. Porque o que dantes conheceu, ou seja, nos conheceu antes de nos formar, antes da formação do mundo, o Senhor já sabia que hoje você está aqui escutando essa palavra. Ele antes conheceu. Também os predestinou. O que é esse predestinou? Ele nos criou para um projeto, para um propósito. Quando o Senhor, antes da fundação do mundo, sonhou com você,
Ele sonhou para que você cumprisse um propósito. Qual é esse propósito? Para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pastor, não entendi. Qual é o propósito então? O propósito é que nós sejamos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O propósito de Deus é esse. Aqui fala que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Ei, e você já encontra isso lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus se assenta e diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O propósito eterno de Deus já estava estipulado lá no Éden. Quando Deus fez o jardim, Ele se assenta, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e eles fazem o homem conforme a semelhança deles. Nós somos a única coisa da criação que tem a imagem e semelhança de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. Você já parou para pensar que tudo que você é, todos os seus dons, todos os seus talentos, tudo aquilo que você é, converge para que você seja semelhança de Deus na terra? Para que você ganhe almas para Ele. Tudo aquilo que você faz converge para um propósito apenas: ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. A nossa vida, ela deve sempre convergir para esse caminho. Nós sempre devemos ter esse entendimento. Nós sempre devemos andar por esse trilho. Eu devo ser uma pessoa semelhante a Jesus. Eu devo fazer aquilo que Jesus faz. Eu devo pensar o que Jesus pensa. Eu devo agir da forma que Jesus age. Só que nós estamos fazendo assim hoje em dia? Tudo que nós fazemos é a imagem e semelhança de Jesus? Eu não sei vocês, mas eu não. Não é fácil. É muito complexo. Mas não é impossível. Ele provou que é possível. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos fazendo, seja em nosso trabalho, seja em nossa família, seja cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso cônjuge, cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos animais, tudo deve ser convergendo para aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que é ser semelhante a Ele. Muitas vezes a gente espiritualiza coisas que não devem ser espirituais e deixa de espiritualizar aquilo que é espiritual. Porque às vezes nós nos cobramos demais, porque nós não temos um lugar em cima do altar, nós não temos um lugar visível de honra, baseado no preceito de honra daquilo que os homens veem. Mas muitas das vezes nós vamos nos surpreender no céu, quando nós vemos pessoas que não têm nome conhecido, com coroas gigantescas. Por quê? Porque cuidaram dos seus filhos e ensinaram os princípios bíblicos, e esses filhos conseguiram chegar aonde Deus predestinou. E você vai olhar para aquela coroa, né? Na minha heresia particular, quem é a irmã Maria, aquela ali? Nunca vi ela em nenhum DVD, nunca vi ela em cima do altar. Ela só chegava na igreja, ficava na dela, dobrava o seu joelhinho.
mas ela entendeu que ela deve ser semelhante a Jesus, naquilo que Deus colocou ela para ser. Cuidar dos filhos, cuidar do seu cônjuge, cuidar da sua casa, ser um bom profissional, saber cuidar das finanças, tudo isso é ser semelhante a Jesus. Você não precisa se cobrar demais, porque você não tem um lugar de honra, como eu falei, de acordo com aquilo que os homens dizem que é honra. Você tem que perguntar para Deus se aquilo que você está fazendo está honrando o seu nome. Você tem que conversar com Deus e perguntar para Ele: Senhor, aquilo que eu estou fazendo está te agradando? Eu estou conseguindo te agradar nisso, Senhor? Porque não adianta nada, amados, estar com o microfone na mão, estar num lugar visível e não ser bom com as suas finanças, em dever e não conseguir pagar as suas contas, e agredir verbalmente a sua esposa. De nada adianta. Por isso que muitas vezes o pecado tem dominado as nossas vidas. E a rota é essa. A rota deve ser essa: ser semelhança de Jesus. Só que hoje você já deve ter escutado aí, você já está falando, se você é como eu, quando você escuta a palavra, já começa a aplicar na sua vida. Você já começou a perceber que existem algumas coisas que você precisa mudar. Existem algumas atitudes em você que você precisa transformar. E é aí que nós começamos a palavra dessa noite. Uma noite em que você vai transformar a sua mente, em que você vai fazer essa metanoia. Aí eu pergunto para você: o que você tem tido? Metanoia ou paranoia? Pergunte aí pro seu irmão. Eu nunca faço isso, vou fazer hoje. Pergunte aí pro seu irmão: você tem tido metanoia ou paranoia? O que é paranoia segundo o dicionário da língua portuguesa? Paranoia é um termo psicológico caracterizado pelo medo, suspeita e fuga da realidade. Quando você começa a fugir daquilo que é real, quando você começa a sentir medo, quando você começa a ter suspeita de tudo e de todos, e você começa a fugir de algo irreal, de coisas que a sua própria mente produziu, coisas que não existem na realidade. Sabe aquela mania de perseguição? Estão falando de mim, eu sei que estão falando de mim. Eu sei que não gostam de mim. Eu sei que eu não sou bem-vindo. Aí a gente fala pro colega, né? Pô, para de paranoia. Você começa a inventar coisas que não existem. E às vezes a gente não tem colocado a nossa confiança em Deus. Sabe por quê? Porque a gente está em paranoia. A gente deixa de acreditar naquilo que é real e passa a acreditar naquilo que não existe. E agora eu vou fazer um nó na sua cabeça. Então preste atenção para não perder. Deus é real, só que nós não conseguimos vê-lo. Nós sentimos. Deus é como o vento. Você sabe que Ele está ali, você não o vê, mas porque você está vendo as folhas balançando, você sabe que o vento é real. Deus é assim. Só que, psicologicamente, para nossa mente acreditar naquilo que você não vê, é muito complicado. Por isso que para muitas pessoas lá na sua família, você é louco. Por isso que para muitas pessoas lá, os seus primos, os seus tios, os seus colegas lá do seu trabalho, você é, retarda. Porque você se arruma todo no domingo para se avacalhar todo.
Você coloca maquiagem para borrar tudo. Fala, Deus. Você chora, daqui a pouco você ri, daqui a pouco você pula, daqui a pouco você dobra o joelho. E você nem bebeu. Eles que pensam que a gente não bebeu, né? Com certeza o nosso vinho é bem melhor. Olha só, aleluia. Glória a Deus, para aplaudir, aplauda o Senhor. Aleluia. Só que, para eles a gente está paranoico. Porque nós adoramos aquilo que nós não vemos. Nós servimos aquilo que nós não podemos tocar fisicamente. Para eles é loucura a gente seguir a um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Quantas pessoas dizem que a Bíblia tem que ser atualizada? É um livro perdido já é pré-histórico. Ele não é para os nossos dias. É loucura. Só que na realidade, para nós, isso é o que deve ser real. Para nós, esta é a nossa realidade. Para eles pode ser loucura, porque eles ainda não aprenderam, não entenderam. A Bíblia diz que isso é loucura para os homens mesmo, porque eles não experimentaram aquilo que nós experimentamos. Só que para nós, isso não pode ser paranoia. Só que tem muitos crentes que estão tendo isso como algo irreal. Estão tendo isso como algo imaterial. Então tem permitido que a sua mente não projete Deus como Ele deve ser projetado. E quando chega em determinada situação, é ativado um modo turbo dentro da sua cabeça, dizendo: não tem problema, não dá nada, tá tudo bem, é só uma vez, tanto faz, o Senhor não vai se importar com isso. Deus tem coisas mais importantes para lidar do que com os meus pecados de estimação. É tudo bem, tá tudo tranquilo. Quando eu e a Maíra começamos a orar, hoje ela viria no culto, mas a Helena disse que ela não ia para o culto. Ela ficou toda arrumada e a Helena disse que ela não ia vir para o culto e ela não veio. Ela ficou lá toda arrumada me assistindo online. Quando eu e a Maíra começamos a orar, eu tinha alguns princípios que eu tinha aprendido já há muito tempo, que para muitas pessoas e até para mim mesmo era loucura, era insano muitas vezes, mas eu estava guardado aquilo ali para mim. Compartilhei com uma ou duas pessoas, algumas pessoas sabiam disso, mas aquilo ficou guardado para mim. E a Maíra era de Criciúma, né? E a gente só orava por telefone. A gente conversava todos os dias por telefone. E quando eu pedi para orar com ela, ela disse assim: não, eu vou orar contigo, mas eu preciso falar algo para ti já agora direto, senão a gente já nem vai orar. Então já vamos cortar tudo isso aqui agora. Nossa, então mete bala. Eu tenho um princípio no meu coração. Eu sempre quis que o meu marido fizesse a corte comigo. O que é a corte, para quem não entende? A corte é um modelo, segundo a Bíblia, e eu defendo como segundo a Bíblia, é um modelo de relacionamento, em que eu devo me doar por completo, 100% para minha esposa, somente depois do casamento. É 100% depois do casamento. E durante 2 anos e 5 dias, a gente foi taxado de louco, bitolado.
Muitas pessoas nem falavam, mas nós sabíamos. Em grupos de pessoas, diziam que duvido que o Éder e a Maíra nunca se beijaram. Duvido. Só que nós nunca precisamos provar isso para ninguém. Nós nunca utilizamos o altar para falar sobre isso. Nós nunca vomitamos santidade por conta disso. E também não estou vomitando santidade agora. Não quero que você me interprete mal. Eu falei a minha opinião segundo a palavra de Deus e defendo isso. E nós ficamos 2 anos sem se tocar. Nós nos abraçávamos, pegávamos as mãos, mas nós ficamos 2 anos e 5 dias sem dar um beijo na boca. O meu primeiro beijo à minha esposa foi no altar. Eu guardei a minha boca 100% para ela e ela guardou a boca dela 100% para mim. E hoje eu colho todos os frutos desse relacionamento durante o meu namoro. Para muitas pessoas isso é loucura. Para mim não foi. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu não caí em pecado durante o namoro. E isso foi bom para mim. Agora nós estamos passando por outra fase. Nós queremos criar a nossa filha de um método segundo a palavra. Nós estamos estudando. Nós estamos indo atrás de pessoas que pregam a respeito de educação de filhos, da maneira como deve ser criado. E mais uma vez nós vemos amigos nossos que têm filhos achando que a gente é louco. Nós não devemos criar assim. Nós não devemos fazer devocional com uma criança de 4 meses. Como? Você vai fazer um devocional? Mas nós estamos buscando andar segundo aquilo que a palavra nos ensina, de acordo com aquilo que a palavra nos direciona. E muitas vezes, para pessoas, isso é loucura. Isso é insano. Só que nós estamos vivendo tempos em que nós temos que mudar a nossa mentalidade. Nós temos que ser diferentes. Nós devemos mudar a nossa rota. Você está fazendo assim, você está vendo que não está dando certo. Por que você ainda insiste nisso? Você viu que não deu certo, por que você ainda insiste nisso? Você não está conseguindo experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque você ainda não mudou a sua rota. Você ainda não mudou o seu caminho. E aquilo que deve ser real, aquilo que deve ser palpável, aquilo que deve ser sentido, nós não estamos mais sentindo, nós não estamos mais vendo. Nós cantamos nessa noite, e ao partir do pão, os nossos olhos se abriram. Nós não estamos mais partindo o pão. O que é partir o pão? É compartilhar. Só que, como é que eu vou compartilhar de um pão que eu não me alimento? Como é que eu vou compartilhar de algo que eu não vivo? Que eu não experimento? Como? Como que eu vou compartilhar de algo que eu nunca... Uma vez eu aprendi algo muito profundo. Nós estávamos numa reunião do louvor. Eu fazia parte da equipe do louvor também. Eu não cantava, tá, amados? Mas eu fazia parte da equipe do louvor. E um irmão do louvor falou algo muito profundo. Ele disse que nós não podemos levar a igreja para um lugar onde nós não estivemos. E aquilo ficou muito guardado no meu coração. Porque às vezes nós queremos levar a nossa família, os nossos amigos, para um lugar onde não é a nossa habitação, um lugar onde a gente não vive, um lugar que a gente não sabe o que tem lá. A gente só escuta. A gente só sente uns arrepios. Mas lá ainda não é a nossa habitação. E aquele lugar ele deve ser a nossa habitação. A presença do Senhor deve ser um lugar onde eu quero habitar, aonde eu vou construir a minha tenda.
Outra interpretação para metanoia é arrependimento. E arrependimento não é remorso. O que é remorso? Você foi lá, pecou. Ou você tem uma atitude que você sabe que entristece o coração do Senhor. Você pecou. Você entristeceu. Aí você chora. Você vem para o culto. Você se arrepende. No outro dia você faz tudo de novo. Isso não é arrependimento, foi um remorso. Você sabe que você entristeceu o coração do seu Deus. Você sabe que você chateou o coração do seu Deus. Só que você não mudou de atitude. E arrependimento fala exatamente sobre isso. Arrependimento não é só parar de pecar, amado. Arrependimento é você ir para outro caminho. Você não precisa abrir, mas olha lá o que está escrito em Lucas capítulo 19, versículo 8. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu se arrependeu, porque Zaqueu roubava. E o que Zaqueu fez? Ele começou a dar. O que roubava começa a dar. E o que Jesus fala? Hoje veio salvação a essa casa, pois também é este o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não tem como você dizer que você se arrependeu se você continua tendo as mesmas práticas, se você continua tendo as mesmas atitudes, se você continua andando no mesmo caminho. Não é você que tem que levar Jesus, é Jesus que tem que te guiar. Não é você que tem que falar assim: Jesus, eu sempre andei por aqui, se tu quiser, me segue. Mas assim, ó, a minha vida é assim. De vez em quando eu isso, aqui. Não. O chamado vem do Senhor Jesus. É eu que tenho que deixar tudo e segui-lo. Sabe por quê? Porque inúmeras as vezes que a gente vê Jesus chamando, a palavra vai falar que Jesus chamou e foi. Jesus chamou e foi. Aqueles que entenderam foram atrás. Aqueles que compreenderam foram atrás. Então, amado, não adianta de nada você vir culto após culto, cumprir escalas, cumprir suas obrigações, e não entender que nós devemos ter uma mudança de rota em nossa vida. Mudar algumas atitudes, mudar algumas velhas práticas. Arrependimento é andar na direção oposta. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é a verdadeira metanoia. É eu abandonar as coisas velhas. Quando nós aceitamos a Jesus, a gente vem com uma mochila. E essa mochila é cheia de tralha. É cheio de coisa, cheio de amargura, cheio de perdão não liberado, cheio de problemas emocionais, cheio de relacionamentos frustrados, cheio de vícios, cheio de coisas. A gente vem cheio, nossa bagagem é cheia.
Só que a porta é estreita, exatamente da forma de Jesus. E você só passa por essa porta se você ter a forma de Jesus. Só que muitas vezes você começa a ter a forma de Jesus e você passa, só que a mochila não passa. Só que o que está acontecendo? A gente vê pessoas e pessoas que têm deixado de passar pela porta porque não consegue levar a mochila. Não consegue porque a minha mochila, né? Aqui contém a minha história. Aqui contém tudo que eu sou. Eu não consigo largar minha mochila. Quantas vezes nós aconselhamos pessoas que não querem sair daquele lugar? Você deve conhecer pessoas assim. Não querem sair daquele lugar. Não estão contentes. Querem mudança, mas não quer largar a mochila. Isso nunca vai acontecer. Uma mudança de mentalidade nunca vai acontecer se nós não largarmos a nossa mochila. E a palavra diz que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E quando a palavra diz tudo, é tudo. Deus tem tudo novo para você. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar o seu casamento. Deus quer transformar o seu trabalho. Deus quer transformar a sua família. Deus quer transformar tudo. Só que Ele precisa que você esteja nele. Você precisa estar nele. O que é estar em Cristo? Não é estar do lado de Cristo. Não é estar atrás de Cristo. É estar dentro dele. Mergulhado nele. Em significa dentro. Que as pessoas ao olharem para você, eles não vão mais ver você. Eles vão olhar Cristo em você. Aqui fala sobre nova criatura. E quantas vezes a gente canta que nós somos nova criatura? Quantas vezes nós achamos que nós somos novas criaturas? E se nós não formos nova criatura? E se nós achamos que nós somos algo que nós não somos? Eu queria ler alguns textos com vocês, para você ver se você é ou se você não é nova criatura. O primeiro eu queria que você abrisse comigo, está lá em Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Diz assim: sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Ou seja, o homem velho então é a velha criatura. Então, para eu saber, primeiro, se eu sou uma nova criatura, o homem velho tem que ser com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O que é servir ao pecado? É tu preparar uma mesa para o pecado. É tu preparar o cenário para o pecado. E hoje nós cantamos também que nós estávamos preparando uma mesa para o Senhor. Só que nós preparamos uma mesa para o Senhor no domingo e nós preparamos uma mesa para o pecado de segunda a sábado. Preparar o cenário. Tem coisas que você sabe que te levam ao pecado. Se aquilo te faz pecar, para. Se você sabe que existem algumas páginas no Instagram que te faz pecar, demorou quanto ainda para tirar aquela página de lá? Se você sabe que existem algumas séries
que te fazem pecar, para de assistir aquelas séries. Se você sabe que existem alguns assuntos que vai levar você a pecar com o seu cônjuge, com os seus filhos, brigar, agredir, para de falar sobre esse assunto. Seja estratégico. Pare de preparar mesa para o pecado. Porque muitas vezes nós estamos aqui achando que nós somos novas criaturas, só que a gente prepara o cenário todo para o inferno. A gente prepara um banquete para o pecado. E às vezes também nós preparamos a mesa para o pecado porque nós queremos pecar. Nós queremos o pecado. Nós queremos experimentar o pecado. A gente gosta de brincar com a sorte. A gente está no precipício, a gente quer ver só a vista. A gente acha que com a gente não vai dar nada. Lembra que eu falei lá no começo? Tá tudo bem, não dá nada, tanto faz. Não houve ainda a metanoia. Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios capítulo 4, versículo 22. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis, ou seja, larga de mão o velho homem. Mais uma vez falando sobre o velho homem. Quem é esse velho homem? Que se corrompe pela concupiscência do engano. O que é concupiscência? É o desejo desenfreado pelo pecado. Sabe o que é concupiscência? É um caminhão sem freio numa rua íngreme. Você não consegue parar ele com a mão. Isso é concupiscência. É um desejo desenfreado. A Bíblia diz que tu tem que largar de mão a concupiscência. Só que a gente quer enfrentar no peito a concupiscência. A gente quer enfrentar a concupiscência aqui, ó. Porque nós oramos, nós adoramos. Então pode vir. Nova criatura não faz isso. Nova criatura entendeu que, ó, eu tenho que fugir da carne. Fala sobre concupiscência do engano. E só tem uma forma de eu vencer o engano. É buscando a verdade. Para eu não ser enganado, eu preciso saber a verdade. E como é que eu sei a verdade, amados? Buscando a verdade. E a verdade não é uma coisa. A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. E você só vai vencer o engano conhecendo a verdade. Se nós estamos sendo enganados, talvez a gente tenha que repensar algumas coisas. Se eu tenho sido enganado, eu tenho que repensar algumas coisas. Colossenses capítulo 3, versículo 9, abra aí comigo. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns para os outros, pois que já vos despistes do velho homem com todos os seus feitos. A mentira, se a mentira ainda reina em seu coração, você não é uma nova criatura. A Bíblia fala que a mentira tem um pai.
Jesus é a verdade e a mentira tem um pai, que é o diabo. E se você é casado com a mentira, você sabe quem é seu sogro. Se você tem atitudes mentirosas. E quando eu falo em mentira, não é só aquela mentira básica, é também, mas muitas vezes você mente para você mesmo. Você fala mentiras para você mesmo. Você vive uma mentira. Você vive de máscaras. Eu sei que está difícil, amado. Também não está sendo fácil para mim, não. Se nós ainda estamos tendo essas atitudes, a gente está fazendo uma mesa para o pecado. A gente ainda se corrompe com a concupiscência do engano. E se a gente ainda vive na mentira, que nova criatura nós somos? Que nova criatura nós somos? Acho que hoje na hora do apelo até eu vou ali para baixo. Misericórdia das nossas vidas, amado. Só que a palavra de hoje é metanoia, mudança de rota. Nós não vamos mais viver nessa paranoia, não. A gente vai viver aquilo que é a verdade absoluta. Nós cremos que a verdade absoluta é uma pessoa, e nós estamos aqui porque nós o amamos. Nós estamos aqui porque nós queremos preparar uma mesa para Ele. Nós queremos nos assentar nessa mesa e nos deliciar com Ele. Nós entendemos que se nós estivermos nele, todas as coisas serão novas. E isso não fala de bens materiais, não. Porque tem gente que acha que vai vir para Jesus, vai ganhar o carro do ano, vai ganhar uma mansão, vai ganhar tudo. Não é isso que Jesus prometeu, não. O que Jesus prometeu novo, gente, é atitude nova, é caráter novo. Aquele que mentia não vai mentir mais, aquele que bebia não vai beber mais, aquele que roubava não vai roubar mais, aquele que adulterava não vai adulterar mais, o que fornicava não vai fornicar mais. Isso é uma mudança de mentalidade, porque Deus tem algo novo. Deus tem algo novo. E eu falei isso durante o louvor. Isso está sendo cantado no Brasil inteiro, e eu sou muito sensível quando eu vejo, quando Deus está falando algo, e que não é local, é algo nacional. Existem coisas, eu não sei se vocês já pararam para ter essa sensibilidade, porque eu sou meio louco, e isso é metanoia, não é paranoia. Que existem coisas que Deus vai movendo no mundo todo, e tem coisas que Deus move num país inteiro. Há 20 anos atrás o mundo todo cantava Aclame ao Senhor, de um ministério de louvor que veio da Austrália, que ninguém nunca conhecia. E hoje, se tu colocar Shout the Lord em vários idiomas, você vai ver até em mandarim, em grego. O mundo todo cantou aquela música. 10 anos se passaram, o mundo todo cantou Me Ama. Se você colocar lá Me Ama, tu vai ouvir em todos os idiomas, o mundo todo cantando Me Ama, Me Ama, Me Ama. Não aguentava mais, Me Ama. Depois, passaram-se algum tempo, todo mundo começou a cantar. Até esqueci agora, mas daqui a pouco eu lembro. E agora a gente tem visto Deus liberar sobre o mundo todo a canção que Deus deu para o Alessandro Vilas Boas. Eu já vi até em romeno essa música do Yeshua. São canções que Deus vai liberando para o mundo todo. E se você tiver a sensibilidade, você vai ver Deus falando.
e andando caminhos e caminhos. E às vezes no Brasil Deus começa. Teve uma época no Brasil todo que nós cantávamos Preciso de Ti. O Brasil inteiro cantou Preciso de Ti. E depois, se nós continuarmos falando aqui, a gente vai longe. E hoje a gente vê, nós cantamos: eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. E se nós cantarmos isso com a verdade no nosso coração, se nós não cantarmos mentira, se nós cantarmos de verdade no nosso coração, é porque Deus quer, o céu quer que nós cantamos isso. O céu está pedindo que nós cantamos isso. Então a gente tem que ser sensível. Nós temos que ter sensibilidade. Nós temos que mudar as nossas atitudes, o nosso caráter. Ministério da Reconciliação. Abram comigo em João capítulo 17. João 17 é a oração de Jesus, quando Jesus orou. E Ele orou por mim e por você. Você sabia disso? Que Jesus orou por mim e por você. Está lá na Bíblia, vou mostrar para vocês. João capítulo 17, versículo 15. Ousado amor, lembrei. Obrigado, Senhor. Foi uma das músicas que o mundo todo cantou também. Ousado amor. Vamos lá, João capítulo 17, versículo 15. Aqui Jesus estava orando e diz assim: não peço que os tires do mundo. Ei, você vai ficar no mundo. E a Bíblia fala, abrindo um parênteses aqui, que no mundo você vai ter aflição. Você vai ter aflição. A gente quer correr da aflição. Mas Jesus orou para Deus, para que Deus não nos tire do mundo. Então você vai ficar aqui. Enquanto você ficar aqui, você vai ter aflição. De vez em quando você vai pegar um corona. De vez em quando você vai botar uma máscara. De vez em quando você vai ficar internado. De vez em quando vai dar umas dor de barriga. Você não é super-herói. Amém? Você está aqui. Quem não vai botar máscara, quem não vai botar álcool em gel, vai estar mais suscetível a pegar. Se você se cuidar, você vai ter mais probabilidade de não pegar. Mas vamos lá. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo. Aí sim, a gente está no mundo, mas a gente não é daqui. Aleluia. Nós não somos daqui. Nós temos uma origem. A gente não vai ir para o céu. Nós vamos voltar, porque nós somos criados nele. Então nós estamos voltando para casa. Eu sou apaixonado por isso. Não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, assim como Deus mandou Jesus para fazer aquilo que Ele fez, Jesus agora nos mandou para o mundo para fazer coisas maiores do que aquilo que Ele fez. E por eles me santifico a mim mesmo, oh Jesus maravilhoso, para que também eles sejam santificados na verdade. Ei, Jesus não pecou por causa de você. Ele se santificou por causa de você. E Ele está falando com o Pai aqui. Olha só quando Ele falou de mim e por você. E não rogo somente por esses que estavam com Ele, mas também por aqueles pela que a tua palavra hão de crer em mim. Aqui em 2020 Jesus falando sobre eu e sobre você para o Pai. Não rogo também somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Ai, que rolo mais bom, amado. O que Jesus está dizendo: ei, Pai, não tem como a gente é um. Eu quero que eles sejam um comigo, para que quando eles forem um comigo, eles vão ser um comigo, eu um contigo, a gente vai ser tudo um balaio de gato, e aí o mundo vai entender que eu vim para salvar eles. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejamos um, como nós somos um. Olha o filho falando isso para o pai. Ei, Deus, permita que eles sejam um. Jesus dando ideia para Deus. Filho pidão. Ei, Pai, permita que eles sejam um. Sabe, Pai, eu vim para cá, eu me apaixonei por eles. Eu não vou conseguir voltar para Ti sem eu levar eles todos comigo. Eu preciso sentir eles mais, eu preciso estar junto com eles um pouco mais. Ai, Deus, eu não sei, Pai, o que a gente pode fazer, mas se eles fossem um comigo, assim como eu sou um contigo. Ai, eu me apaixono. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e o que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Que oração! Que oração! O filho sabe certinho como tocar o coração do pai. Sabe o que aconteceu, amado? Quando ele foi para aquela cruz e ele gritou: está consumado. Nós ganhamos o direito de sermos um com Ele, como Ele é um com o Pai. Ele conquistou esse direito a nós. Através daquela cruz, Ele conquistou esse direito a nós. Nós hoje podemos ser um com Ele. Nós podemos ser um com Ele, através do sacrifício. E hoje, não tem mais nada que nos separa. Não tem mais nada que nos separa. Nós podemos chegar, nós temos livre acesso. Nós podemos levantar a mão, nós podemos chorar, nós podemos babar, nós podemos pular, não tem mais nada. Nós somos um com Ele. Amado, isso me chapa demais. Nós somos um com Ele. E é isso que eu tenho que entender, que um dia Jesus orou para que nós pudéssemos ter esse direito. Só que muitos de nós temos abandonado esse direito de filho. Nós somos todos adotados e nós temos renunciado esse direito de filho. Pastor, como é que nós podemos aplicar isso? Eu não tenho sido nova criatura. Eu tenho tido práticas do velho homem. Eu preciso mudar a minha rota. Primeiro, eu não posso me conformar com o mundo. Não posso. E não se conformar com o mundo, amado, é não aceitar o mundo do jeito que ele está. Eu não posso aceitar. Eu não posso deixar que coisas se tornem normalidade. Para nós, princípio é princípio. Princípio de família é princípio de família. Princípio não é negociável. Não tem como negociar isso. Pecado continua sendo pecado. Então eu não posso me conformar com esse mundo. E eu não posso nem tentar me colocar nessa forma. Segundo, amar a Deus acima de todas as coisas. Os que amam ao Senhor vivem o propósito.
pois entendem que tudo contribui para o bem. Amar a Deus acima de tudo. Eu não sei como você está passando a sua vida, as dificuldades que você está passando, mas você deve amar a Deus acima disso. Terceiro, viver segundo o propósito de Deus. Não somente amar, mas viver por um propósito. Você tem algo a ser vivido. Você tem uma meta, um alvo, que é cumprir o propósito de Deus na terra. Qual é o propósito de Deus? Ser semelhança e imagem de Deus. Uma família de muitos filhos. Para isso eu tenho que ser um com Ele. E isso fala de unidade, isso fala de casamento. Eu não posso trair com qualquer coisa que me aparece na rua. Eu não posso traí-lo. Quarto, se posicionar e querer mudar a rota. Eu preciso querer mudar a rota. Não adianta você estar aí sentado me ouvindo, achar que é loucura o que eu estou falando, achar que é insanidade o que eu estou falando, muitas vezes não concordar com o que eu estou falando. Só que uma coisa é certa: você precisa querer mudar os seus caminhos maus. A gente não pode mais se habituar. Nós não podemos mais nos habituar com o pecado. E por último, entender que nós devemos viver de glória em glória. Nós devemos habitar num ambiente de glória em glória. Nós só seremos transformados, a nossa mentalidade só será transformada de glória em glória. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé.